nome, teu reino venha, tua vontade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los, sempre através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los a uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, pelas tuas bênçãos, a tua proteção, a tua direção sobre nossas vidas. Senhor Deus, agora ao abrirmos a tua palavra, nos abençoe para que possamos compreender o tema e devidamente ter condição de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Prepare-nos para o teu reino e para o êxito devido do cumprimento da missão que tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje uma lição muito bacana, intitulada A Oração na Prática. Preto no branco. Salmo 62, verso 8, diz o seguinte: confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele seu coração. Deus é o nosso refúgio. Está aqui uma mensagem que o salmista, usado pelo Espírito Santo, transmite para mim e para você. Ainda que tudo pareça dar errado, Deus é o nosso refúgio. Basta confiar nele. E é algo muito prático, né? É uma matemática muito simples de ser feita. Ninguém tem vida em si mesmo. Ninguém tem domínio sobre a vida. Nós temos vida porque Ele nos mantém vivos. A partir do momento que Deus não nos permita mais viver ou estar vivos, simplesmente a gente deixa de fazer parte do mundo. Simples assim. Sendo assim, se é um desconhecido que está além da nossa compreensão, por que é que não ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, que nos garante que Ele é o nosso refúgio? Ele é o ser pelo qual nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Nele fortalecemos o conhecimento, fortalecemos a fé e a capacidade de viver cumprindo com a missão que Ele tem confiado a cada ser que vive sobre a face deste velho mundo. Mas para isso, como já vimos estudando anteriormente, a nossa vida de oração precisa de ser real. E aí algumas perguntas: como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou ora só quando a coisa esquenta, quando arrocha, quando a coisa arrocha demais na conta? E quanto fervor tem nessa oração sua? Com quanta expectativa você ora? As suas orações, elas se limitam simplesmente nos pedidos, ou você faz uma oração plena, onde dentro dela você conversa de fato com Deus, você louva a Deus e você consegue falar com Ele como se fosse seu verdadeiro amigo? Prestou atenção como tem diferença entre falar com Deus e praticar um ritual vazio, que é o que a maioria acaba fazendo? O segundo tema, Elias orando em meio à crise. Meus irmãos, estudar 1 Reis 19, de 1 a 18, nos dá uma ideia muito interessante a respeito desse tema que a gente está estudando. Nós sabemos que o profeta Elias, ele foi vivo num carro de fogo do céu. Deus o levou para lá. Ele viveu 1000 anos antes de Cristo. Esse Elias, antes dele ser arrebatado, então, ele viveu experiências aqui nesse mundo marcantes, muito marcantes. Nós sabemos que Jezabel, a esposa do rei Acabe, que era uma mulher de cunho pagão, era uma mulher má,
pactuante com o príncipe das trevas, ela odiou o tempo todo da vida dela, que ela conheceu Elias, ela odiou Elias. E na cabeça dela, Elias deveria ter sido despedaçado por ela, de tanto ódio que ela tinha dele. E justamente com ela aconteceu uma experiência muito estranha, que ela tinha lá aquelas crendices dela com os deuses das suas origens pagãs, que eles acreditavam. Ela tinha lá centenas e centenas, milhares de profetas, de Baal, de Astarote e etc. Certa feita, o profeta apareceu diante de Acabe e deu uma notícia para ele que a terra passaria 3 anos e meio sem receber chuva, orvalho e coisas do gênero. E foi uma crise que Israel enfrentou, irmãos, sem precedentes. E o ódio dessa mulher só aumentou por isso. No final, quando foi para Deus mandar essa chuva, na véspera da chuva, aconteceu algo mais impactante ainda. Elias viveu, durante esses 3 anos e meio, praticamente fugido de Jezabel, que ela mandou caçar ele a prêmio, para exterminar. E agora, quando ele do nada resolve aparecer lá no castelo e topou justamente com o rei Acabe, o rei Acabe, você que é o perturbador de Israel? E Elias respondeu, eu não, é você que é o perturbador. Foi por causa de você e dessa sua mulher aí que veio essa crise que vocês enfrentaram. Ó, eu não estou com muito tempo para conversar lorota com você, não. Você faz o seguinte, vamos encontrar lá no Monte Carmelo, vou marcar uma reunião para lá para saber qual que é o Deus verdadeiro, porque você já ficou muito em dúvida sobre essa questão, apesar de ser um israelita, mas a sua mulher tem colocado muita panca em cima disso. Bora, manda reunir os profetas dela e mandar para lá, e a gente vai orar. Então, o Deus que responder com fogo em cima da oferta é o Deus verdadeiro. E aí a gente resolve isso de uma vez por todas. Ele falou, não, gostei dessa conversa, vamos marcar. Então, eles marcaram. E aí foi lá para esse Monte Carmelo, na data marcada, tudo certinho. E lá vocês conhecem a experiência, o que é que aconteceu. Os indivíduos se manifestou primeiro e foi lá e começou a clamar daqui e dali em cima da oferta deles, do altar deles, lá em nada de descer fogo do céu. Eles vinham com canivete e riscavam o corpo deles com sangue, pingavam em cima da oferta, nada de vir. E aí passou o dia todo, a capeleja danada e nada. Aí Elias, chegou a hora de ele se manifestar, e de lá ainda ficava, ó, Deus, vocês devem estar dormindo, não está escutando o que você está falando não, arrocha aí para ver se ele acorda. E Elias ficava pressionando de cá. Elias tinha certeza absoluta do que ia acontecer. Ele era um instrumento vivo nas mãos de Deus. Fé inabalável. A fé que nós precisamos de ter quando conversamos com Deus em nossas orações. Passou ali o dia todo e nada. Aí os caras descrençou, encostou com o canto e agora é Elias. Aí a expectativa levantou de todo mundo. E Acabe tinha mandado chamar o povo de Israel todinho, convidar para vir lá assistir esse negócio todo, para testemunhar, caso ele não conseguisse nada, para ter um motivo para executar ele com testemunhas de sobra. Muito bem, as testemunhas serviu para outra coisa. Elias montou as 12 pedras, fez um rego em volta para escorrer a água, e trouxe os baldes d'água ali, que ele solicitou, e jogou por cima do altar para lavar tudo, por cima da oferta, a água escorreu nos regos todinho, tudo mais, para dificultar mais ainda, a água em cima da lenha. E aí Elias vai e faz a oração e o fogo derreteu, queimou até as pedras. E naquele momento, Elias dá ordem aos servos de Deus que estavam ali, juntamente com ele, e executam mais de 800 profetas de Baal ao fio da espada. Irmãos, isso foi um ato tão estressante
que atordoou tanto a Elias. E quando ele terminou que ele viu a bagaceira que ele tinha aprontado, ele balançou nas varas com medo de Jezabel, das consequências. Baqueou feio. As represálias podiam ser imensuráveis. Mas Elias se refez na sua fé mesmo, na singeleza da sua fé. E Elias viu o sinal de uma nuvem parecido um punho de uma mão vindo do Oriente e falou para Acabe: pode ir, que a chuva está vindo. Ela vai vir com força. E Elias foi alimentado por Deus naquele momento. E com a força desse alimento, depois de todo o estado depressivo que ele enfrentou depois daquela situação, aquela carnificina que aconteceu ali, irmãos, ele correu, ele andou mais de 600 quilômetros do Carmelo, ali na Palestina, na região de Israel, até na Arábia Saudita, lá próximo de Midian, aonde viu Moisés no passado, lá no Monte Sinai, mais de 600 quilômetros. Ele foi com a força do alimento que Deus deu para ele ali. Sabe, irmãos, Elias, orando em meio à crise, ele conseguiu romper com vitória a sua missão. E dentro de pouco tempo Elias estava indo em direção ao reino eterno. Sabe, irmãos, o terceiro tema, quando as orações parecem não ser respondidas. Elias sentiu esse tipo de sensação, como todos nós um dia parece que sentimos. Mas, na realidade, Deus, durante a educação que Ele coloca sobre nós, a educação necessária para sermos membros, participantes do Reino Eterno, às vezes precisa desse tipo de situação para que a nossa fé se fortaleça como ouro no fogo. O ouro a gente acha na natureza, ele está misturado com muita borra, com muita sujeira, e manda ele no maçarico, a sujeira separa e aonde aparece o brilho. Assim é a nossa fé. Às vezes precisa da gente enfrentar certas provas. Jesus nos garantiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7, que peçam que lhes será dado. E 1 João capítulo 5, verso 14, nos diz que se nós pedirmos alguma coisa a Ele segundo a sua vontade, Ele nos ouve e certamente nos vai atender. Se for da vontade de Deus e se for realmente o melhor para nós e nós pedimos com fé, isso vai acontecer. Não tenha dúvida. A boca do Senhor o diz. Algumas sugestões são interessantes que a Bíblia nos oferece, como Mateus 6,10 comenta sobre buscar a vontade de Deus e não a sua, que a nossa é bem complicada, bem misturada, com tendências que não tem nada a ver com a realidade. Também em Provérbios 16:2, Tiago 4:3, nós podemos perceber que tem muito pedido mal feito. Considere as suas motivações. Então, tem gente que pede coisa que não tem sentido. São orações fadadas a bater no teto e não passar dali. Que não tem sentido. E quando é assim, a resposta vai ser essa mesmo. Então nós precisamos de fazer pedidos centrados, baseados na palavra. Baseados na lógica bíblica e não na nossa lógica. E a lógica bíblica é a vontade de Deus. Conforme também nós vimos em Salmo, capítulo 66, verso 18, nós temos que observar se também não estamos convivendo com pecados acariciados e como Deus vai nos ouvir dessa maneira. Se estamos conscientemente acariciando pecados, dia a dia. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 17, nós vimos que nós precisamos de permanecer em Deus, estar conectado com Ele. Porque se a gente não está conectado com Ele, orar só na hora do sufoco, qual é o sentido de ter resposta de Deus desse jeito?
Nós temos segurança sim, se estamos conectados com Ele, como galhos da videira. Isso é permanecer em Deus e em Sua palavra. E Hebreus 11:6 nos ensina que nós devemos orar com fé. Do contrário, é impossível agradar a Deus. Em Tiago 4:6, nós podemos observar, e é interessante também examinar o coração e saber se ele está humilde ou se ele está orgulhoso. Porque muitas vezes, até na hora da oração, nosso coração está maquiada pelo orgulho. E dessa maneira é complicado querer esperar que a oração saia do teto. 1 Tessalonicenses 5:17-18, perseverai, não abrir mão da perseverança. Marcos 11:25-26 é outro ponto muito interessante. Aprender a perdoar as pessoas. As pessoas que não aprenderam a lição do perdão têm dificuldade não só de orar, mas de viver em paz no mundo, de pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quando nós olhamos para Romanos 8:28, nós devemos lembrar que Deus viu o quadro completo, não é só parcial não, o quadro da minha e da sua vida. Ele sabe exatamente o que é melhor para você e para mim. No quarto tema, Jesus nos ensina a orar. Aí está, meus irmãos, Mateus 6, de 5 a 8. Jesus criticou aqui nesse texto bíblico, nós podemos ver que, aqui nesse texto bíblico, nós podemos perceber que Jesus criticou muito essas orações rebuscadas, palavras bonitas, etc., contudo, vazias de piedade. Ou seja, com falsa piedade. Esse é o tipo de oração que não passa do teto, muito menos imaginar que ela vai chegar a Deus. Daí, temos aqui no relato do Novo Testamento a oração do Pai Nosso. É uma verdadeira música na realidade, e dentro dela já temos adoração, louvor, pedidos e etc. Ela é muito completa. E na oração do Pai Nosso é um exemplo de como falarmos com Deus, abrindo espaço para colocar os nossos pedidos, para colocar o louvor, a adoração a Deus. Onde nós temos uma reflexão sobre a questão do perdão, inclusive. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então isso é uma oração tão bonita, tão lógica, porque nela ele nos dá a liberdade de mostrar aquilo que nós também estamos fazendo. Se estamos realmente praticando o cristianismo ensinado. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No quinto tema, louvor, confissão, pedidos e ação de graça. Sim, estudando Daniel 9, de 4 a 19, nós podemos perceber nessa oração aqui, do capítulo do profeta Daniel, nós podemos perceber que ele louva a Deus ali. Nós podemos perceber que há confissão e perdão. Nós podemos perceber que tem os pedidos de oração. E nós podemos perceber o espírito de gratidão, ação de graça. Tudo isso é importante que componha uma oração completa. Aí, dentro desse contexto, que o exemplo de oração completa é o Pai Nosso. Não para ser feito a título de ritual, mas para ser feito a título de vida prática. É um exemplo, é um modelo de oração, é uma oração modelo. No sexto tema, outras perguntas sobre a oração. Algumas perguntas interessantes, como por exemplo, por que orar se Deus já sabe? Tem um texto da Pena Inspirada, Em Caminho para Cristo, página 59, que dá uma resposta bacana. Olha aqui. Se Deus conhece tudo, por que orar? Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Já pensou? Deus está presente em nós, irmãos. Nós não vamos ter que trazer de lá para cá. É nós que temos que nos conectar com Ele, nos elevar a Ele.
para que a nossa oração tenha resposta e ter consciência que Ele está em nós. Precisamos de nos conectarmos com Ele. Por que orar se quando tudo vai bem? Irmãos, autossuficiência e orgulho pode ser grandes barreiras para uma vida de oração robusta. Se percebêssemos o quanto carecemos de Deus, nós o buscaríamos muito mais. Se anjos perfeitos o adoram, por que nós, pecadores, precisaríamos de menos? O que Mateus 5,6 e Isaías 43 dizem sobre isso? Entende? Qual é o papel da fé na oração? Hebreus 11,6. Considere essas palavras. A oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas juntas. Com quem devo orar? Você precisa de orar sozinho. Você precisa de orar com seu cônjuge. Você precisa de orar com seu filho, com a sua filha. Você precisa de orar com todo aquele que de alguma maneira, através da sua influência, busca se conectar com Deus. Isso fortalece a relação dessas pessoas com Deus e a nossa também, dentro do quadro do cumprimento da nossa missão. E como devo ouvir a voz do Espírito, irmãos, quando nós damos a palavra e respeitamos a palavra de Deus, ela deixa de ser só uma palavra escrita e se torna uma palavra viva em nossos corações, e o Espírito Santo nos diz a consciência o que devemos fazer. Isso é algo muito profundo, irmãos. Sobre outras perguntas sobre oração. 7º tema, Santo, Santo. Meus irmãos, tem aqui uma palavra em Caminho para Cristo, página 65 e página 66, que diz o seguinte: se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais de sua presença conosco. Nas asas do louvor, o coração pode elevar-se mais perto do céu. Deus é adorado em cânticos e música nas cortes celestiais. Ao expressar nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. Cheguemos, pois, com reverente alegria perante nosso Criador, com ações de graça e som de música. Senhor, que a nossa vida se torne uma música de comunicação contigo, Senhor. Em todo o tempo possamos cantarolar orações de louvores a Ti, Senhor, de gratidão à vida que temos e às oportunidades que até no momento Tu nos tens mantido vivo e nos fortalecendo ao cumprimento de nossa missão. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e que a Tua palavra escrita se torne viva em nossos corações, a ponto que possamos ouvir constantemente a Tua voz, através do Teu Santo Espírito. Nos conduz, nos abençoe, nos proteja e nos guarde, e nos prepare para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faz.